Saudações guerreiros e guerreiras! Antes do vídeo começar, peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube promova nosso canal para mais pessoas. Eu agradeço o apoio de vocês, e agora bora pro vídeo. Saudações, família! Antes do vídeo começar, eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no novo canal do Reis do Crime. Esse daqui eu tô tendo alguns problemas em relação ao YouTube e assim, como a resposta eu vou ter só daqui a alguns meses, eu acho que entre 1 mês a 2 meses, eu já tô criando um outro para me antecipar, né? Que se nada der certo, eu já tenho outro no escape. Eu espero que vocês curtam esse novo canal, é o mesmo padrão, o mesmo nome, vai ser o mesmo conteúdo. Então galera, se puder dar essa força, curte lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like e acompanha os vídeos, família. É isso aí, agora sem enrolação, vamos pro vídeo. Cartel Norte del Valle. Entre os cartéis mais poderosos da história colombiana estão os cartéis de Medellín e Cali, mas você sabia que existia outro cartel tão poderoso quanto esses dois, chamado Cartel Norte del Valle? Fique comigo para que você conheça toda a sua história. Como surgiu o Cartel do Norte del Valle? Ao contrário do que muitos pensam, o Cartel do Norte del Valle nasceu em 1978, pelas mãos de um homem chamado Gerardo Martínez, conhecido como Drácula, que se tornou traficante de drogas nas terras de Santa Marta, graças ao apogeu da maconha. Homens como Orlando Henao Montoya, aliás El Hombre de Overol, e Luiz Hernando Gomes, aliás Rasguno, começaram pelas mãos de Drácula, que morreu nas mãos de uma gangue chamada Los Canaverares. A partir daquele momento, Henao foi subindo de posição até se tornar o dono do cartel. A ascensão ao poder do Cartel Norte del Valle. Tudo evoluiu. Na vida é difícil sair ileso depois de ser um criador de crueldade, promotor de morte e cultivar a ganância. A mistura desses três elementos geralmente leva à violação da lei e grosseiramente. Crueldade para impedir que alguém transgrida a vontade do amado líder, a morte como castigo final para quem insiste em fazê-lo e a ganância como pretexto para fazer tudo mais rápido. Na década de 1990, duas organizações dominaram o mercado mundial de drogas recreativas. Essas organizações foram a contribuição da América Latina para a globalização, pois eram autênticas transnacionais cuja produção era para fins de exportação e a quantidade de dinheiro que suas operações produziam era tal que foram obrigadas a criar uma teia de empresas em muitos países para trazer de volta lucros derivados do investimento em safras, logística, propina, entre outras tarefas necessárias para atingir o objetivo. O fim de uma era. A hegemonia chegou ao fim, fruto da determinação do Estado colombiano e do complexo do xerife, em busca de fazer justiça tão típica do jeito de ser dos americanos. A fortuna colossal e a coragem do grupo de patrões não foram suficientes para conter o assédio e se livrar do longo braço da justiça que prendeu alguns deles com vida e hoje cumpriram ou cumprem penas pesadas em prisões dos Estados Unidos e Colômbia. Certamente, as autoridades desses países com a cooperação de outros conseguiram desmantelar essas organizações criminosas, mas a necessidade de consumir alcaloides permaneceu e muitas rotas ainda estavam vivas. Tamanho era o volume de pó branco lançado nos mercados de consumo que era quase impossível para os policiais descobri-los todos. Escobar, Rodrigues Orejuela, Herrera, Rodrigues Gacha, Santa Cruz, Leder. Os de Medellín ou Cali abandonaram a escola e o negócio ficou sem cabeça. A demanda permaneceu insatisfeita e alguém teve que continuar a tarefa de manter a clientela. Os cérebros da indústria estavam sob custódia das autoridades ou foram mortos em meio a uma perseguição implacável, por isso, o negócio ficou nas mãos do Cartel do Norte del Valle, onde o Cartel de North Valley operou. Era precisamente chamado de Cartel Norte del Valle por atuar no norte do Vale colombiano, nas cidades de Buenaventura e Cali. Graças ao domínio que exerceram nessas áreas, exportaram toneladas de drogas da costa do Pacífico colombiano. Do porto de Buenaventura, lanchas e barcos pesqueiros carregados de pó partiam diretamente para o México, para depois serem introduzidos em solo norte-americano. Especialistas estimam que o Cartel Norte del Valle exportou mais de 500 toneladas de cocaína por mês apenas para os Estados Unidos e foi acusado de estabelecer alianças estratégicas com o Grupo Armado Autodefensas Unidas de Colômbia, que fazia parte da lista publicada pelo governo dos Estados Unidos de organizações classificadas como terroristas.
O trabalho da mencionada organização terrorista, vinculada tanto à política da nação de Nova Granada como aos sindicatos empresariais, consistia na vigilância de plantações e laboratórios de produção de cocaína em território colombiano. O Cartel Norte del Valle vs o Cartel Cali. Os do Norte do Vale e os de Cali nunca tiveram as melhores relações. Durante a guerra contra Escobar, os do Norte do Vale se aliaram aos de Cali e por algum tempo colaboraram entre si, mas nada mais. Após a queda dos líderes de Cali, Los del Norte del Valle aproveitaria a oportunidade para se tornar os novos reis da cidade. Em maio de 1996, Nicol Parra, um dos melhores pistoleiros a serviço de Calenos, foi assassinado. Nesse mesmo ataque, William Rodrigues Abadia, filho mais velho de Miguel Rodrigues Orejuela, ficou gravemente ferido. No dia seguinte, um importante assassino do cartel de Cali que o chamava de El Capi seria assassinado. Horas depois, outros 7 membros do cartel também seriam demitidos. Dias depois, outro integrante do cartel, chamado José Alcides Loaiza, conhecido como El Sejo, foi assassinado em um supermercado em Barranquilha. O cartel de Cali não respondeu com violência, mas enviou uma carta a Rasguno por meio de um advogado. A carta dizia que se eles continuassem com seus ataques, eles iriam expor publicamente a eles e aos membros das forças públicas que colaboraram com eles às autoridades. Assim, os do Norte do Vale decidiram pôr fim aos ataques e a guerra acabou. O cartel do Vale do Norte se divide. Após a morte de Orlando Henao, a unidade de comando necessária para que funcionasse de forma coordenada desapareceu. Todos se acreditavam capazes de fazer melhor do que os outros, então em muito pouco tempo o cartel se dividiu em 2 facções com comandantes e seu próprio exército. Em um canto, Diego Montoya Sanches com um grupo armado que se autodenomina Los Machos, e no outro, seu ex-tenente Vilber Varela, vulgo Jabón, que comandava Los Rastrojos. Tudo serviu para iniciar a orgia de destruição e morte que encerrou a existência de nada menos que 2.000 pessoas. O conflito tem origem no desacordo de Montoya Sanches com a determinação e execução de Miguel Solano, vulgo Miguelito, por Varela sem o ter consultado, assim como aprenderam na velha escola do cartel de Cali. Varela tinha sérios problemas para reconhecer autoridade e estabelecer relações cordiais com o resto do mundo, razão pela qual trabalhava sozinho sem consultar ninguém. Em 1998, quando Orlando Henao Montoya, apelidado de Capo del Capos, foi assassinado, o cartel do Norte del Valle se dividiu em 2 facções, uma liderada por Diego Montoya Sanches e a outra sob o comando de Vilber Varela, que era o chefe do aparelho sicarial de Henao Montoya. Naquele momento, dos analistas às autoridades, começou o reinado dos pistoleiros. O grande cartel se desintegra e muitos cartéis nascem. Gerentes intermediários da organização, guarda-costas e alguns funcionários de confiança dos capos tornam-se feitos, diz Camilo Chaparro em seu livro História do Cartel de Cali. Por sua vez, o cientista político Gustavo Duncan, especialista em questões de tráfico de drogas e conflito armado, explica que em todo o país, atualmente quem maneja a violência são os que assumiram o narcotráfico. Vem de uma evolução e de uma era criminal. O controle dos negócios é feito com violência. O império de Varela com a morte de Henao, Varela, rodeado pelos chefes de mais de 20 postos de cobrança, que cometeu crimes no Vale del Cauca, especialmente em Cali e Tuluá, e isso desencadeou uma guerra contra a família de Pacho Herrera, um dos líderes do cartel de Cali. No meio desse conflito, Varela criou um exército de homens para travar a guerra contra a família de Pacho Herrera. Posteriormente, ele enfrentou Montoya, em um confronto que deixou mais de 1.200 mortos na região. No meio desse conflito, Varela com seu exército de homens chamados os Rastrojos, pelo apelido do chefe, Diego Pérez Henao, aliás Diego Rastrojo. Montoya, por sua vez, formou os Machos. Os 2 grupos interferiram no cânon Garrapatas e nas cidades do norte do vale, como Eudovio, Bolívar, Roldanilo e Zarzal. Com a guerra, quase todos os bispos de ambos os capos foram caídos, presos ou mortos. Além disso, os outros líderes do cartel do Norte del Valle, como Hernando Gomes Bustamante e seus herdeiros, Arcângel Henao Montoya, e Juan Carlos Ramírez Abadia, Chupeta, foram capturados em Cuba, Panamá e Brasil. Eles estão atualmente presos nos Estados Unidos.
O fato de seu novo chefe ter sido um assassino de aluguel aumentou as guerras que esse grupo desencadeou, explica o investigador policial Ariel Ávila, analista da Arco-Íris Corporation, que o fato de gerentes de nível médio terem assumido a liderança nesses grupos, isso tem também os tornou mais vulneráveis. A política de segurança pública tem se voltado para prender essas pessoas atrás das grades, que são os protagonistas dos sangrentos, mas há mais de 8 anos não desmontam bandos de lavadores de dinheiro no Vale, garante Ávila. Como as operações das autoridades fizeram com que os atuais chefes tivessem uma vida mais curta como chefes de sua organização, Varela foi o líder de seu grupo por aproximadamente 7 anos, seus sucessores, Javier Antônio Calicena, Comba, e Diego Perizenal, Diego Rastrojo. Segundo a inteligência policial, foi o atirador quem comandou o ataque contra William Rodrigues Orejuela, filho de Miguel Rodrigues, chefe do cartel de Cali, em 1996, em um restaurante da cidade. E anos depois, assassinou Miguel Solano, capanga de Diego Montoya, em Cartagena. E Perizenal, que também começou como pistoleiro, passou a integrar o cartel no final de 2001 com um grupo de 50 homens no Cânon Garrapatas que se espalhou por 8 departamentos, numa espécie de franquia, com patrões independentes. Os rastrojos são organizados em células ou grupos menores. Os grupos podem ser organizados com base na área geográfica em que operam ou de acordo com a área em que têm experiência, ou seja, transporte, recebimento de pagamentos de outras organizações do narcotráfico, retaliação ou morte a rivais ou ameaças, indica um documento do procurador dos Estados Unidos. O fim de Los Rastrojos. Durante meia hora conversou com um grupo de policiais da polícia colombiana Diego Perizenal Diego Rastrojo, antes de ser transferido de Barina, o local de sua captura, para Caracas. Perizenal naqueles minutos disse-lhes que com sua prisão os rastrojos ficaram sem chefe, pois considera que nenhum de seus tenentes tem perfil para comandar este exército de mais de 2.000 homens que se distribuem por 8 departamentos do país. Ele lembrou que nem mesmo Luiz Henrique Calicena, Javier, o irmão de Antônio, aliás Comba, que foi parceiro de Rastrojo, mas com quem lutou há pouco tempo, pode acontecer. Luiz Henrique sempre teve uma vida boa, não tem caráter nem força para assumir a liderança, disse aos uniformizados. O capo acrescentou que com sua captura sua organização poderia ser dizimada, porque os urabenos tentariam deslocar seus homens, sem um chefe máximo. Um investigador da polícia disse que Perizenal assegurou que Dom H., um dos herdeiros de Diego Montoya, seu inimigo, será libertado dentro de 6 meses e se aliará aos irmãos Pérez, que são primos de Diego e o que fazem parte dos urabenos. O grupo dos urabenos é apoiado, segundo a polícia, por Greylin Fernando Varon, apelidado de Martim Bala, Elias Eu Negro Orlando e Elias Chicho ou Eusarco, parente do falecido capo Ivan Udinola Grajares, que estavam em guerra aberta contra a estrutura de Comba. Diego Pérez disse à polícia colombiana que seu grupo estava em guerra com os urabenos. E ele confirmou que ele e Comba se enfrentaram. A disputa começou porque Javier Antônio recomendou que se entregasse às autoridades estadunidenses e ele se recusou, reconhecendo também que foi ele, junto com Javier Antônio, quem assassinou seu patrão Wilber Varela em uma cabana em Mérida, Venezuela, em janeiro de 2008. Varela, segundo o que Perizenal lhes disse e o mesmo Rastrojo, queria ganhar terreno nos Santanderes, na fronteira com a Venezuela, mas seu patrão os proibiu, já que aquela área era controlada por um grupo de águilas negras quem cometeu crimes pelo chefe paramilitar extraditado Macaco, amigo de Jabon, fim do clã Varela. Após a entrega, em maio passado, de Javier Antônio Calicena na aldeia, uma negociação que permitiu que seus tenentes, que também colaboram com os Estados Unidos, fossem levados para trás das grades e capturados na semana anterior. Rastrojo. As autoridades estão tentando estabelecer quem seriam os sucessores desses patrões, que herdariam as rotas e os contatos do narcotráfico, especialmente no Pacífico e na fronteira com a Venezuela. No baralho de sucessores não há candidatos claros. Não se vê ninguém que possa unir todos esses pequenos grupos, explicou um policial. As hipóteses utilizadas pelas diferentes organizações de segurança apontam para o poder desta estrutura em disputa pelos urabenos, em uma série de eventos sangrentos que ocorreriam especialmente de Tuluá ao norte do vale. Outra versão indica que Luiz Henrique Cali, irmão de Comba, e pseudônimo Galeta, integrante de sua estrutura,
estão tentando reorganizar os escritórios de cobrança Javier e entre em contato com os chefes regionais das estruturas de Los Rastrojos em todo o país para retomar o controle do tráfico de drogas. Por fim, no deck dos gerentes intermediários, cujos perfis ainda são pouco conhecidos pelas autoridades, aparecem pseudonimos como Biscoito, Avestruz, Gandhi e Palustre, do lado de Comba e de W, Chouriço, Eu Engenheiro, Capulina, Mincho, Guerreiro, Aníbal, Paulo Bobo e Eu Índio, do lado Los Rastrojos. Além dessas pessoas, os pesquisadores tentam verificar se Burro, quem é um dos irmãos de Diego Rastrojo, entraria para disputar seu lugar na organização. Quando Varela morreu, era muito claro que os seus sucessores foram Comba e Rastrojo, mas agora não temos certeza de quem pode assumir, disse um membro de um grupo especial contra o narcotráfico. Um pouco mais sobre o Cartel do Norte do Vale. Orlando Henao Montoya, chefe dos chefes, foi o líder máximo do cartel de Norte del Vale. Ele dirigia os laboratórios de cocaína pertencentes à família Rodrigues Orejuela, o que lhe rendeu o apelido. Autor do assassinato de Álvaro Gomes Hurtado em 1995, do assassinato de Elizabeth Montoya de Sarri em fevereiro de 1996, do assassinato do traficante José Santa Cruz Londona em 6 de março de 1996, do ataque a William Rodrigues Abadia, filho mais velho de Miguel Rodrigues Orejuela em 25 de maio de 1996, e pelo assassinato de seu companheiro, Efraim Hernandes, em 7 de novembro de 1996, Orlando Henao Montoya decidiu se submeter à justiça em 29 de setembro de 1997 e foi detido no presídio La Modelo, em Bogotá. Depois que o chefe de seu aparato militar, Vilber Varela, foi vítima de um ataque do chefão Helmer Herrera, Orlando Henao inicialmente se opôs a Vilber Varela por atentar contra ele, mas ao saber da colaboração entre Helmer Herrera e a justiça colombiana, Orlando Henao conspirou com Vilber Varela por este último para organizar o assassinato do traficante de drogas Helmer Herrera, fato que ocorreria em 4 de novembro de 1998. Naquela época, Helmer Herrera encontrava-se detido no presídio de Palmira, no município de Palmira Vale del Cauca. Em retaliação, o clã Herrera ordenou o assassinato do chefe do cartel Norte del Vale, Orlando Henao Montoya, que estava preso na prisão La Modelo, em Bogotá. José Manuel Herrera, Eu Inálido, irmão de Helmer Herrera, também encarcerado no presídio La Modelo, foi quem assassinou Orlando Henao Montoya. Ivão Edinola Grajares, o Anão, foi um dos líderes do cartel, autor do massacre de Trujillo. Ele foi capturado pelas Forças Armadas da Colômbia quando estava em sua fazenda. Ele passou 8 anos na prisão. Pouco antes de recuperar a liberdade, foi envenenado por um cozinheiro da prisão. Há a hipótese de que ele foi pago por sua esposa Lorena Henao Montoya, aliás la viuda de la máfia. De acordo com João Jairo Velásquez Vázquez, tenente do traficante Pablo Escobar, que dentro da penitenciária pertencia ao lado de Ivão Udinola, esta teoria é falsa e sua morte foi devido a uma parada cardíaca. Mais tarde, parentes e amigos íntimos do capo pagaram para estudar as partes de seus órgãos para corroborar que ele havia sido envenenado. Os exames, de acordo com fontes dos familiares, foram negativos e afirmaram que sua morte se deveu à parada cardíaca. Efraim Hernandes Ramírez, Dom Efra, era o segundo em comando do cartel, ex-marido de Sandra Murcia e detentor de uma imensa fortuna. Ele foi assassinado por um de seus funcionários em um shopping center de Bogotá em um confuso relato sobre os relatos de um carregamento de cocaína que nunca chegou ao destino. Seu assassinato foi ordenado por seu parceiro, Orlando Henao. Disse que seu assassinato foi devido a Henao descobrir que Dom Efra estava planejando se tornar um informante do FBI, razão pela qual Henao usou um funcionário de confiança de Dom Efra para matá-lo e assim evitar ser traído nos Estados Unidos, além de tentar ligar os pontos no caso da morte de Álvaro Gomes Hurtado. Arcanjo de Jesus Henao Montoya, Eu Mocho, é um dos Henao e foi o mais mimado por Orlando Henao, pouco importante para a organização. Ele estava ciente de sua vida pessoal, de sua esposa e das festas. Ele deixou o país devido às ameaças de Dom Diego, sendo capturado no Panamá junto com sua irmã Lorena e várias pessoas que os acompanhavam. Condenado entre 30 e 40 anos de prisão nos Estados Unidos, foi libertado com seu irmão Fernando em 2012. Lorena Henao Montoya, a viúva da máfia. Ela era a única mulher do clã Henao. Ela era a esposa de Ivão Edinola Grajares, Eu Enano.
Quando Ivan estava para recuperar a liberdade, alguns amigos íntimos do casal alegaram que ele o enviou para ser envenenado por uma refeição que o cozinheiro da prisão lhe preparou. Ele também tinha uma relação sentimental com Vilber Alírio Varela Jabon, para se proteger de Dom Diego. Ela foi assassinada junto com seu ex-guarda-costas, Luiz Alberto Echeverri Uribe, Lúcio Quintero, na estrada entre Latebaida e Armênia, no departamento de Quindío, em 28 de dezembro de 2012. Oscar Ivan Henao Montoya, o búfalo menor do clã Henao e o último conhecido da organização. Sucessor de seus irmãos mais velhos no tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Capturado em 22 de abril de 2015 com seus guarda-costas na zona rural de Cerritos, próximo a Pereira. Vilber Alírio Varela Fajardo, Jabon. Foi o chefe dos assassinos de aluguel de ala militar e homem de maior confiança em Orlando Henao. Quando seu chefe foi assassinado, junto com outros chefes, ele assumiu o comando do cartel Norte del Valle. Teve um grande confronto com Dom Diego e para isso criou um grupo narco-paramilitar denominado Los Rastrojos sob o comando dele e de seus principais tenentes, Javier Antônio Calicena Elias Comba e Diego Pérez Henao, conhecido como Diego Rastrojo. Ele exilou Juan Carlos Ramírez Abadia, aliás Chupeta, do país e assassinou 4 irmãos do clã Herrera, incluindo o Inálido, o assassino de Orlando Henao. Finalmente foi viver na Venezuela, depois do fim da guerra com Dom Diego, fugindo tanto da perseguição do governo nacional e da DEA e do escritório do Envigado, sendo assassinado ali em 2008 por seus tenentes. Diego Leão Montoya Sanches, Dom Diego. Ele era um confidente de Ivan Udinola Grajares. Após a morte de Orlando Henao, ele se tornou um dos líderes do cartel. Conhecido entre muitos de seus atos por ser um dos executores do massacre de Trujillo, ele desencadeou uma guerra contra Vilber Varela Jabon e formou um exército privado chamado Los Machos. Protegido em Madalena Médio pelas forças de autodefesa, exilou Luiz Hernando Gomes Bustamante, aliás Rasguno, para fora do país depois de se aliar a Jabon depois de denunciá-lo sobre o plano de Miguel Solano para acabar com Jabon e também é considerado um dos idealizadores do massacre de Jamundi. Foi capturado em outubro de setembro de 2007 pelos promotores colombianos e do exército do CTI colombiano, extraditado em dezembro de 2008 nos Estados Unidos e condenado a uma multa de $500 mil e 45 anos de reclusão em 21 de outubro de 2009. Em 2014, questionado pela CIA, DEA e FBI, confessou em áudios revelados pela Semana Magazine que tinha ligações com vários políticos do Vale do Cauca, entre eles Dilian Francisca Toro, Carlos Alonso Lúcio e Juan Carlos Martínez Sinisterra. Juan Carlos Ramírez Abadia, Chupeta. Após a morte de Orlando Henao, ele se tornou muito importante no cartel do Norte del Valle. Ele se rendeu à justiça em 1996 junto com Vitor Patino e outros. Após ser libertado em 2000, teve um forte confronto com Jabon como resultado dos expurgos internos que custaram a vida de Juan Carlos Ortiz Escobar, Cuchilla, e Luiz Alfonso Campo Fomec, Tocayo, é forçado a ir ao Brasil e dirigir seu negócio daquele país. Para eludir as autoridades, ele passou por várias cirurgias no rosto. Ele foi talvez um dos homens mais inteligentes da máfia colombiana. De sua propriedade, várias enseadas foram encontradas em Cali, no Brasil. Hoje ele está preso nos Estados Unidos, após ter sido extraditado em 2008. Vitor Patino Fomec, Químico ou La Fiera. Foi um membro do cartel de Cali que posteriormente ingressou no cartel do Norte del Valle. Era um dos associados mais próximos de Orlando Henao. Ele se rendeu para aproveitar a oferta do governo de apenas 5 anos de prisão, mas porque, depois de cumprir a pena e recuperar a liberdade, enviou um carregamento de cocaína para os Estados Unidos. Eles o extraditaram de volta para aquele país. Soube-se recentemente que ele vive como refugiado nos Estados Unidos, de onde enviou uma carta ao então Procurador-Geral da Colômbia, Eduardo Montealegre, anunciando que não voltará a testemunhar em nenhum processo judicial alegando que já contou tudo o que sabia. Luiz Hernando Gomes Bustamante, Rasgu. Depois de se aliar a El Jabon, foi forçado ao exílio por Dom Diego. Refugiou-se no Brasil, Venezuela e Cuba, este último país que disse ser o templo dos narcotraficantes. Ele foi capturado em 10 de setembro de 2007 após tentar entrar no México com um passaporte falso, responder a diversas perguntas ao agente de imigração, como o nome de vários símbolos importantes da comédia nacional,
a gastronomia do estado onde se dizia nativo, e, por fim, pedir-lhe que recitasse o hino nacional mexicano, o que o fez cair em contradição e assim conseguir a captura de um dos chefes mais perigosos e procurados pela DEA. Posteriormente, foi enviado de volta à Colômbia e extraditado para os Estados Unidos em 12 de dezembro de 2008, onde cumpre pena de 30 anos de prisão por ter cometido os assassinatos enquanto integrava o cartel. Andrés Lopes Lopes, El Florecita. Próximo ao clã Henao, ele entrou no negócio como um simples estudante de 15 anos. Depois de uma longa carreira no tráfico de drogas, entregou-se aos Estados Unidos e durante o período na prisão escreveu um livro chamado El Cartel de Los Sapos que revelaria tudo sobre um dos cartéis mais poderosos do mundo, o Norte del Valle Cartel. Foi o melhor amigo na juventude de Fernando Henao, que o apresentou ao mundo do narcotráfico. Ele é um dos poucos sobreviventes desse cartel de drogas. Ele é atualmente um escritor de sucesso. Jorge Orlando Rodrigues Acero, eu-teniente ou eu-flaco ex-tenente. Era um oficial da Polícia Nacional da Colômbia, que viajou ao México e à Espanha para administrar ou coordenar os embarques de várias toneladas de cocaína das regiões de Cali, Vale del Cauca e costa do Pacífico da Colômbia para os Estados Unidos, México e Espanha. Rodrigues Acero também era proprietário e operador da Hemisfero Tours, empresa de Cali, Colômbia. Informações policiais dos Estados Unidos indicam que Rodrigues Acero era muito perigoso, pois estava pessoalmente associado a vários assassinatos cometidos em nome de traficantes de drogas. Em 11 de março de 2004, um grande júri federal em Washington DC indiciou Rodrigues Acero por tráfico de drogas e acusações decorrentes de sua liderança no cartel de North Valley. De acordo com a acusação, o cartel do Norte del Valle exportou aproximadamente 500 toneladas métricas de cocaína no valor de mais de 10 bilhões de dólares para os Estados Unidos entre 1990 e 2004. A acusação foi divulgada em maio de 2004 e um mandado de prisão provisória foi emitido com base nessas acusações. Policiais colombianos e americanos acreditam que Rodrigues Acero foi morto por traficantes de drogas rivais. Luiz Alfonso Campo Fomec, El Tocayo. Era assassino a serviço do cartel de Cali, mas quando viu que isso acabou com a entrega do Rodrigues Orejuela ingressou no cartel Norte del Valle junto com Vitor Patino. Ele se tornou o braço direito de Wilber Varela Jabón e amigo pessoal, mas quando seu meio-irmão Vitor foi capturado, ele começou a colaborar com a DEA. Quando os membros deste descobriram, ele foi torturado e morto a mando de Chupeta e com o aval de Jabón, Rasguno e Dom Diego. Juan Carlos Ortiz Escobar, Cuchilla. Membro de nível médio do cartel de Cali e corresponsável pelo massacre de Trujillo. Ao finalizar ingressou no cartel Norte del Valle, por conta de sua parceria com Orlando Henao. Ele se entregou para aproveitar a oferta do governo de apenas 5 anos de prisão junto com seu melhor amigo Juan Carlos Ramírez Abadia e Vitor Patino Fomec. Ao sair, ele começou a trabalhar com o clã Herrera, irmãos do assassinado Helmer Herrera, o que o levou ao assassinato nas mãos de seu melhor amigo Chupeta, forçado por Jabón que era um ferrenho inimigo do clã Herrera. Danilo Gonzalez. Coronel ativo da Polícia Nacional, informante dos cartéis desmantelados de Medellín e Cali e integrante do cartel do Norte del Valle, sendo chefe de segurança de Jabón e contato com a polícia, condecorado por agências norte-americanas em seu suposto trabalho contra os cartéis colombianos como parte do bloco de busca. Ele foi assassinado por ordem de Dom Diego quando preparava sua entrega à DEA. Carlos Ramon Zapata, El Médico. Médico de profissão e narcotraficante de nível médio, exilou-se nos Estados Unidos após as guerras internas do cartel e também tentou fugir da extradição. Ele dividiu uma cela com Florecita, de quem fez amizade. Júlio César Correia Valdez, Júlio Fierro. Traficante de drogas, ex-companheiro de Pablo Escobar e posteriormente membro do PEPs, também mediano conhecido por seu casamento com a modelo Natália Paris e com quem teve sua única filha Mariana. Fez negócios por conta própria e acabou acumulando uma fortuna enorme, que fez com que fosse se estabelecer em Miami com sua família, mas retornou à Colômbia onde acabou sendo morto e cremado por membros do escritório de Envigado sob as ordens de seu ex-aliado Carlos Castano Gil e encomendado por El Sabonete, Dom Diego e Chupeta. Embora se acredite que seu assassinato foi cometido por Wilber Varela com o aval de Dom Diego e Chupeta, alegando ser um informante a serviço da DEA.